Preparados para mais uma aula? Antes de começar, vamos falar com a pessoa mais importante do mundo. Fechamos os olhos, juntamos as mãos e falamos com Deus Todo-Poderoso. Senhor, nós te agradecemos por essa noite de estudo da Tua Palavra. E pedimos a sabedoria do alto para ministrar essa aula, mas também para entendê-la, guardá-la no nosso coração e frutificarmos para o Senhor. Fica conosco, com todos aqueles que amamos, com a nossa escola dominical e com todos que forem assistir esta aula. Te damos graças por tudo, em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém. O tema de hoje vai falar sobre o dilúvio, sobre a aliança de Deus conosco. Para começar, vamos fazer uma recapitulação. Então peguem a Bíblia, abram no livro de Gênesis. Nós vamos começar lá, o nosso texto está no capítulo 9, mas nós vamos recapitular um pouquinho, desde o capítulo 6. A prof vai lendo, fazendo um resuminho para vocês, para a gente chegar no nosso texto, daí nós vamos lê-lo inteiro, tá bom? Então, vocês peguem a Bíblia no capítulo 9, quando eu chegar lá, eu aviso vocês. Enquanto isso, eu vou ler o capítulo 6, 7, 8, pulando, fazendo um resuminho. Vamos lá. Então, Deus criou todas as coisas, como no princípio, né, de Gênesis. E aí, no capítulo 6, mostra que quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra, Deus viu que a maldade havia também se multiplicado e que o desígnio, os desejos do coração deles, de todos os seres humanos, eram maus. Então, o Senhor Deus ficou triste por haver feito os seres humanos. E isso lhe pesou no coração. O Senhor disse, capítulo 6, versículo 7. Farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por tê-los feito. E nesse tempo também foi que Deus limitou a vida dos seres humanos a 120 dias, porque até então eles viviam até 900 anos. Porém, apesar da raça humana estar corrompida com o pecado que estava morando no coração, diz o versículo 8 do capítulo 6, porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Noé era homem justo e íntegro e andava com Deus. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Como vimos, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Então, Deus disse a Noé, resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. E pediu o seguinte a Noé, faça uma arca de tábuas de cipreste, porque vou fazer um dilúvio de águas sobre a terra para destruir todo ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra será destruído. Mas, com você, Noé, estabelecerei a minha aliança, um acordo. E você entrará na arca, você e os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. De todos os seres vivos, você fará entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. E leve com você todo tipo de comida e armazene-a com você. Isso será para alimento a você e a eles, aos animais e a todas as pessoas. Então Deus mandou o dilúvio. Entrando na arca, depois de 7 dias, Deus fez chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites.
e fez desaparecer da superfície da terra todos os seres vivos que Deus havia feito com tanto amor, por conta da maldade que havia no coração do homem, de tanta falta de amor e tanto pecado. O dilúvio, então, durou 40 dias sobre a terra. As águas subiram e levaram a arca sobre a terra. A arca estava na terra, as águas vieram e ela foi subindo. As águas prevaleceram e aumentaram muito na terra. A arca, porém, flutuava sobre as águas. As águas ficaram 7 metros acima dos montes e todos os montes foram cobertos. Assim, diz o versículo 23 do capítulo 7, foram exterminados todos os seres que haviam sobre a face da terra. Ficou somente Noé e os que estavam com ele na arca. E as águas prevaleceram sobre a terra durante 150 dias. Capítulo 8 diz que então Deus se lembrou de Noé, de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Foi assim o fim do dilúvio. Olha o poder de Deus. Noé e sua família saíram da arca. Então Deus disse a Noé: saia da arca você e sua mulher, os seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Faça sair também todos os animais que estão com você, tanto aves como gado e todos que rastejam sobre a terra, para que povoem a terra. Sejam fecundos e nela se multipliquem. A partir de Noé, houve um renovo da raça humana. Então, Noé, ao sair da arca, sabe qual foi a primeira atitude que ele fez? Ele fez um holocausto. Ele matou um animal em sacrifício a Deus. E aquilo foi agradável aos olhos de Deus. Deus gostou muito. Noé levantou um altar ao Senhor e, tomando os animais puros e de aves puras, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo, Deus fez uma promessa após receber esse holocausto: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Deus prometeu que nunca mais ia amaldiçoar a terra por conta do ser humano, que é mau desde pequeno, desde a sua mocidade. Também prometeu que nunca mais vou destruir todos os seres vivos, como fiz desta vez. Ele nunca mais vai destruir todos de uma vez, como ele fez no dilúvio. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Quem comanda tudo isso é Deus. E Ele nos prometeu que enquanto houver terra, não deixará de haver nada disso. Não deixará de haver semeadura e colheita. Não deixará de haver frio e calor, verão e inverno, dia e noite, porque é Ele que comanda todas essas coisas. Então, entra agora no capítulo 9, que é da nossa história. Deus fez uma aliança com Noé mais uma vez. E essa aliança tinha um sinal. Vamos aprender? Deus abençoou Noé e seus filhos. No começo do capítulo 9 diz aí. Mas nós vamos ler a partir do 8 ao 17, que é o nosso texto desta noite. Deus, além de abençoar Noé e seus filhos, também disse a Noé e os seus filhos. Capítulo 9, versículo 9. Eis que estabeleço a minha aliança. Deus é um Deus de promessas.
Deus é um Deus de alianças. Prestem atenção. Eis que estabeleço a minha aliança com vocês e com a descendência de vocês. Quem é a descendência de Noé? Todos nós. Todos nós. E com todos os seres vivos que estão com vocês, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selvagens que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança com vocês. Qual é a aliança? Olha a promessa de Deus, a aliança de Deus conosco. Nunca mais os seres vivos serão destruídos pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Esta é a aliança que Deus fez com Noé e com todo o ser humano e com toda a descendência de Noé e com todos os seres vivos. E Deus disse que daria um sinal para se lembrar, para nos lembrarmos desta aliança. Quem sabe qual é esse sinal? Veja esse desenho aí. Exatamente, é um arco-íris. Quando diz isso na Bíblia? No versículo 12 diz, Deus disse, este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vocês, e entre todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as futuras gerações. Porei o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vocês e todos os seres vivos de todas as espécies. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir todos os seres vivos. O arco-íris nos revela, é o sinal da aliança de Deus que prometeu que nunca mais vai mandar um dilúvio para destruir a terra. O arco estará nas nuvens. Eu verei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que há sobre a terra. Deus disse a Noé, este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e todos os seres vivos sobre a terra. Qual é o sinal, então, que Deus fez uma aliança conosco? O arco-íris. Quero que vocês guardem no coração que o arco-íris não é bandeira de ninguém, é bandeira de todo cristão. O arco-íris representa a promessa de amor a Deus aos homens, de que nunca mais acabaria com a raça humana ou com a terra através de um dilúvio. Deus, o nosso Pai, quer salvar a todos. Ele é um Pai de amor, de bondade, de justiça, de promessas, de aliança. Sabe qual é a aliança mais importante que Deus fez conosco? Foi a nova aliança em Cristo. Quando Deus enviou Jesus ao mundo, foi para salvar todos que nele crê. Você crê em Jesus? Então, fique feliz, porque você tem a promessa e a aliança da vida eterna de todos aqueles que creem em Cristo. E eu quero que você se atente a um detalhe. Preste atenção no versículo que eu vou ler. No livro de Mateus, capítulo 24, no versículo 36 e 37, diz: Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Vocês entenderam o que esse versículo diz? Que a volta de Cristo só Deus sabe. Mas como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Como era nos dias de Noé? As pessoas eram más. E o que nós temos visto hoje no mundo? Muita maldade. Temos visto filhos matando pais, pais matando filhos. Temos visto as pessoas sendo
sem amor umas com as outras, temos visto a corrupção gigante em todas as áreas, dentro dos lares, na sociedade, na política, na escola, em tantos lugares. Temos visto o pecado reinando, e assim foi nos dias de Noé. Então se preparem, porque Deus deu para Noé uma aliança e deu para nós essa aliança de lembrar que nunca mais acabaria com o mundo através de um dilúvio, mas a maior aliança que nós temos é a feita na cruz por Jesus. Se nós crermos no Filho de Deus e vivermos com Cristo, nós herdaremos a vida eterna. E essa passagem aqui de Mateus nos faz lembrar que estamos vivendo tempos muito próximos do fim, que Jesus pode estar voltando. Temos que estar preparados para recebê-lo, com o nosso coração cheio de amor, não permitindo que a maldade humana entre no nosso coração, fazendo todas as escolhas que agradam em primeiro lugar a Deus, renunciando à vontade da nossa carne, que é sempre pecadora, e buscando ao Senhor de todo o nosso coração, acima de todas as coisas. Crianças, amem a Deus acima de todas as coisas e busquem ser felizes nesse mundo, mas de uma forma que vocês saibam viver uma vida que agrade a Deus e que no futuro, no amanhã, vocês e todos aqueles que vocês amam estarão juntos com Cristo. Vou ler o finalzinho do livro, desse pedacinho de Mateus, capítulo 24, que fala: pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então nós não sabemos quando vai ser a volta de Jesus, mas nós sabemos que ela será como na época de Noé, em que há o anúncio de que Jesus vai voltar e ninguém está aí acreditando, porque já passou mais de 2000 anos e a maldade no mundo, no coração humano, tem só se aumentado. O que precisamos fazer? Focar, fixar os nossos olhos em Jesus e na cruz e buscar nele a alegria de viver nesse mundo e de uma forma que sejamos felizes, mas agradando sempre a Deus e lembrando da promessa de Deus, que o arco-íris é a bandeira, a aliança de Deus conosco, não é bandeira de nada mais, e que a maior promessa que Deus deixou para nós é a salvação em Jesus. Vamos agradecer por essa palavra? E depois, ao final, vamos ouvir um louvor. Fiquem com o link do louvor e louvem a Deus por ter nos dado tantas bênçãos. Vamos orar? Obrigada, Deus, por ser um Deus de promessas, um Deus de aliança, um Deus maravilhoso. Obrigado porque isso é a nossa maior esperança nesse mundo, termos a Ti. Sabermos que o amanhã pertence a Ti e que recebemos essa promessa e essa aliança quando recebemos ao Senhor em nosso batismo, recebemos ao Senhor, ao Espírito Santo em nós, através da Tua palavra e aceitamos ao Senhor Jesus, porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado por nos amar, por nos escolher, obrigado por tudo que o Senhor fez, faz e fará. Tem misericórdia, Senhor, daqueles que ainda não Te conhecem, dos que estão perdidos e precisando de Ti. Que possamos ser anunciadores de que Cristo é a maior esperança, de que Cristo é a única esperança e de que Cristo é a promessa e a aliança divina de Deus com o homem. Nós Te amamos. Obrigado pelo arco-íris, porque ele representa o sinal do Teu amor por nós e da misericórdia do Senhor, que nunca mais acabará com a terra com o dilúvio como fez no passado. Eu sei que o Senhor se arrependeu de ter nos feito por sermos pecadores, mas limpa o nosso coração de tudo que é mal e pecado e nos ajude a viver uma vida que agrada a Ti cada dia mais. É o que peço por mim, por todos os nossos alunos, por toda a nossa escola dominical e por todos que estiverem assistindo essa aula.
Em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós amamos a Deus e isso é maravilhoso demais, porque Ele nos amou. Meninos e meninas, tenham uma excelente semana e fiquem com o louvor do link abaixo. Tchau!